Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a Carlos Matheus Bruxel, dia 7 de maio de 2025. Veja que um rio, para ele poder existir e para ele poder ter seu início, seu trajeto e seu objetivo final, ele precisa ter as suas margens. E o rio, ele é basicamente uma constante mudança, né? Que nem foi falado no vídeo passado, onde as águas estão sempre mudando, sempre se renovando, sempre passando por um outro trajeto, e com isso o rio é sempre diferente. Mas para ele poder ter o seu papel, a sua utilidade, é preciso ter a margem em volta do rio. Essa margem, ela é basicamente o que a gente pode entender na nossa vida, né? Semelhante às leis que são impostas para nós, que são perfeitas, eternas e imutáveis. E essas leis, digamos assim, a lei da semeadura, a lei da atração da igual espécie, todas essas leis e as coisas que a gente tende a arcar com consequências, né, fazem a nossa vida ter um sentido, a nossa vida ter um significado e fazem a gente perceber que, por um lado, há um determinismo divino, onde Deus determina para nós que é preciso seguir aquele caminho, aquele trajeto, aquela moral, aquela ética e todas, não falando das criações humanas, né, perante esses termos, mas aquilo que está dentro de nós, a ética e moral que cada ser humano tem dentro de si, né? Tudo isso Deus vai determinando para que a nossa vida tenha não um início, meio e fim apenas, mas uma direção clara, né? E isso faz as coisas terem um certo determinismo. Só que, por outro lado, quando no vídeo passado também eu falei sobre liberdade absoluta, não quer dizer que a gente tem uma liberdade absoluta ao ponto de quebrar as leis divinas ou de quebrar limites físicos, por exemplo. Mas a gente tem uma liberdade absoluta no sentido dos pormenores de nossas decisões e de nossas ações. Isso está no total controle de cada indivíduo. Se ele vai escolher um determinado caminho ou outro no decorrer de sua vida, no decorrer de seus dias, e no perfeito momento atual, se eu quiser, por exemplo, desligar a câmera e fazer flexões aqui no chão, ou dar piruletas, né? Eu posso fazer essas coisas porque eu tenho a minha liberdade nesses pormenores. Agora, isso, tudo o que um ser humano vai fazendo no decorrer da sua vida, precisa obrigatoriamente estar em margens, né, para que a vida humana ela tenha uma direção, né? E até a água de um rio, ela passa por determinadas dificuldades, por determinadas pedras, ou outras partes dos rios a gente pode ver que estão mais paradas, né? Outras ficam mais por baixo, ficam no lodo, outras partes das águas conseguem correr de uma forma muito mais fluida. Todos esses aspectos que um rio traz são semelhantes na vida do ser humano, né? Pense em cada partícula, em cada átomo e na dificuldade que cada coisa passa durante sua vida, né? As particularidades da vida do ser humano, elas são semelhantes, onde vai de cada ser humano a forma como vai seguindo nesse rio da vida. E tem determinadas ações que vão nos prendendo, e é nessas ações que a gente precisa se preocupar e se ater, né? Às vezes essa coisa de repetir os padrões familiares. Por que isso existe na vida humana? Por que a gente representa às vezes tanto determinado vô, determinado antepassado, determinado tio, ou a mãe, ou o pai, em nossas ações enquanto filhos, né? Ou por que os nossos filhos às vezes vão repetir ações que a gente comete, e por isso é preciso cuidar daquilo que a gente vai cultivando no decorrer de nossa vida também. Tudo isso, né, são particularidades da vida e tem a ver com o momento presente, né,
e com a nossa fé, né? Com aquilo que é individual da nossa família, com a direção que a gente vai dando, né? Isso precisa ser pensado a fundo, precisa ser trazido para o íntimo, essa coisa de cuidar muito bem da nossa própria vida, né? E também toda essa coisa do determinismo e da liberdade também nos faz pensar sobre a individualidade ao ponto de que somente o próprio ser humano tem a sua capacidade de subir ou não subir determinado degrau. Não é outro ser humano que vai fazer a gente subir um degrau a mais ou um degrau a menos. Outros seres humanos podem nos auxiliar, mas a vida é de cada um, né? Então, a vida sendo de cada um, torna essa jornada, essa coisa de subir ou descer degraus, ou de fazer uma coisa ou outra na vida, ou no ponto X de uma decisão muito importante, cabe ao próprio indivíduo. É o próprio indivíduo que tem que pensar nisso, que tem que refletir, que tem que saber fazer e lidar de forma correta na vida, sempre percebendo que a lei ela está estabelecida e ela é necessária para que haja o início e o objetivo da vida. Agradeço a quem assistiu. Não sei como é que ficaram as moscas aqui nesse vídeo, porque aqui perto tem animais, né? Então, às vezes elas me rodeiam aqui, então eu mudo de lugar e vou gravar mais alguma coisinha. Então agradeço de coração a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!